O ego quer vencer. O sábio apenas flui. Essas palavras parecem simples, mas nelas existe um abismo. O ego quer vencer. E é justamente por isso que você vive cansado. Porque cada vez que o ego quer vencer, você precisa lutar. Lutar contra alguém. Lutar contra algo. Lutar até contra si mesmo. Mas o sábio não luta. Ele flui. E é isso que o ego jamais entenderá. Porque o ego vive da resistência. E o sábio existe na entrega. Desde cedo te ensinaram a vencer. A ser o melhor, o mais rápido, o mais forte, o mais esperto. Te ensinaram que o mundo é uma arena e que cada um precisa provar o próprio valor. Mas ninguém te ensinou a estar em paz. Ninguém te mostrou que o desejo de vencer é, na verdade, o sintoma mais profundo da ignorância. O ego precisa vencer porque ele tem medo de desaparecer, e por isso ele luta. E quanto mais luta, mais se afasta da verdade. Eu vivi isso. Eu também quis vencer. No começo, achava que lutar era o caminho da força, mas descobri que era o caminho da prisão. A luta é uma forma sutil de medo. Quando você luta, é porque acredita que pode perder. E se acredita que pode perder, é porque ainda está identificado com algo que pode ser derrotado. A imagem, o nome, o personagem que você chama de eu. Você diz, Bruce, mas sem lutar, como eu vou conquistar algo na vida? E eu te digo, o que é conquista? Conquistar o quê? O reconhecimento dos outros? O dinheiro? O respeito? Nada disso é conquista verdadeira. O homem que conquista o mundo e perde a si mesmo é apenas um escravo bem-sucedido. E você pode ver isso por toda parte. Pessoas com fama, com poder, com status, mas vazias. Porque vencer o mundo é fácil. Difícil é vencer a si mesmo. O ego quer vencer. Quer aparecer, quer ser lembrado, quer ser admirado. E por isso ele se torna pesado. Tudo é esforço, tudo é competição, tudo é medo disfarçado de ambição. Mas o sábio não quer nada disso. O sábio observa, compreende e flui. E quando flui, tudo o que é verdadeiro se aproxima naturalmente. A vitória do sábio não está em vencer, está em não precisar mais vencer. Mas você não entende isso ainda porque vive identificado com a voz errada. Há duas forças dentro de você, uma que grita e outra que sussurra. O ego grita, lute, prove, conquiste. A sabedoria sussurra, observe, entenda, solte. Mas você foi ensinado a ouvir o grito, e por isso não escuta o sussurro. O grito te dá adrenalina, mas o sussurro te dá paz. E é por isso que o mundo vive em guerra, porque as pessoas confundiram movimento com sentido, conquista com evolução, barulho com vida. Você acha que fluir é ser fraco? Não. Fluir é ser invencível. A água não luta com a rocha, mas um dia ela a vence. Não por força, mas por constância. Porque a água não teme a forma, ela se adapta. E assim deve ser o espírito. Enquanto o ego endurece, o sábio se molda. E o que se molda não quebra. O ego te faz reagir. Alguém te critica e você sente raiva. Alguém te ignora e você se ofende. Alguém te desafia e você quer provar algo. Mas observe, todas essas reações nascem do mesmo ponto, o medo de não ser suficiente. É esse medo que o ego tenta esconder através da busca por vitória. Por isso ele nunca descansa. Por isso você nunca descansa. Quando alguém te humilha e você sente vontade de se vingar, é o ego. Quando alguém te elogia e você sente prazer, é o ego. Quando você quer que o mundo reconheça o seu valor, é o ego. E o ego não quer apenas vencer, ele quer existir. Ele vive da comparação. Sem comparação, ele morre. Por isso, o ego precisa sempre de um inimigo, de um oponente, de uma meta. O sábio, ao contrário, não precisa de nada disso. Ele não quer vencer porque já entendeu que não há ninguém para vencer. Quando o sábio age, ele não busca resultado. Ele apenas expressa o que é. E é por isso que suas ações têm poder. Porque não vem da necessidade, vem da verdade. O ego age por medo de perder. O sábio age por amor àquilo que é. E essa é a diferença entre viver em tensão e viver em liberdade. Mas você que me escuta agora, ainda vive tentando provar algo, não é? Provar que é bom, que é forte, que é capaz. Mas para quem? Quem é o juiz que te observa? Quem é o público que você tenta impressionar? Se for honesto, verá que esse público nem existe. São apenas vozes na tua cabeça, ecos do passado, sombras das opiniões que você absorveu. Você luta contra fantasmas e chama isso de vida.
Eu te digo, o verdadeiro mestre não é aquele que vence 1000 inimigos, mas aquele que vence o próprio desejo de vencer. Quando esse desejo morre, nasce a liberdade. E só então a vitória verdadeira acontece. A vitória sobre a própria ilusão. O ego quer vencer. O sábio apenas flui. Essa é a essência de tudo que aprendi. Quando deixei de lutar, encontrei uma força que o esforço nunca me deu. A força da clareza, a força da presença. E a presença não vence, ela transforma. Você acredita que está evoluindo, mas o ego é astuto. Ele se disfarça de virtude. Quando você diz, quero ser melhor, o ego aplaude. Quando você busca reconhecimento por ter mudado, o ego sorri. Ele veste a máscara do espiritual, do disciplinado, do buscador de luz. Mas observe, até o desejo de ser iluminado pode ser apenas mais um desejo de vencer. Vencer a escuridão, vencer os outros. Vencer a própria ignorância, como se houvesse algo a conquistar, como se a sabedoria fosse um troféu que se recebe no final da jornada. Mas o sábio não conquista a sabedoria. Ele a descobre quando cessa o desejo de vencer. Você percebe como tudo o que o ego toca se transforma em corrida? Até o autoconhecimento se torna competição. Eu despertei antes, eu entendi mais, eu sou mais consciente que os outros. Você começa a medir sua espiritualidade pelo tempo dos outros, pelas quedas dos outros, pela ignorância dos outros. Mas o sábio não mede. Ele compreende que não há antes nem depois, não há mais nem menos. Há apenas consciência em diferentes estágios de lembrança. E quando você entende isso, o julgamento desaparece. O ego é o juiz. O sábio é o espelho. O ego aponta o erro. O sábio enxerga o reflexo. Enquanto o ego diz, estou certo, o sábio diz, estou vendo. O ego quer corrigir, o sábio quer compreender. E essa é a diferença entre quem vive na guerra e quem vive na paz. Você quer saber por que o ego quer vencer? Porque ele não suporta o silêncio. No silêncio, ele não tem onde se esconder. No silêncio, não há vitória, não há comparação, não há glória. E é por isso que você tem medo de parar. Porque quando para, escuta a própria mente. E ela é barulhenta. Ela te acusa, te compara, te ameaça. E por não suportar esse ruído, você volta a se mover. Volta a lutar, volta a buscar, volta a correr. Mas a corrida é uma fuga. E a fuga é o alimento do ego. O sábio não foge de si mesmo. Ele senta no meio do caos e observa. Ele permite que o medo grite, que a mente se agite, que o corpo trema e não se move. Porque ele sabe que o movimento interno é a armadilha. A mente quer que você reaja. O ego quer que você se defenda. Mas o sábio sabe. O que precisa de defesa é frágil. E o que é verdadeiro nunca é ameaçado. Você já percebeu como o ego está presente em tudo? Na tua raiva, no teu ciúme, no teu orgulho, até na tua bondade. Você ajuda e quer ser visto. Você perdoa e quer ser admirado. Você fala de humildade e quer ser reconhecido por isso. É assim que o ego sobrevive, transformando até a virtude em vaidade. Ele não quer apenas vencer os outros, quer vencer até a própria ideia de humildade. E quanto mais você tenta ser bom, mais ele cresce. Porque a bondade verdadeira não é esforço, é consequência. Ela nasce naturalmente quando o ego se dissolve. O ego quer vencer. Mas vencer o quê, se a vida não é uma disputa? A árvore não compete com a montanha. O rio não compete com o mar. O sol não compete com o vento. Cada um expressa o que é, sem tentar ser o outro. Mas o homem quer ser tudo, menos ele mesmo. E é por isso que sofre. Porque está sempre tentando ser melhor do que alguém, ao invés de ser inteiro em si mesmo. Quando você flui, não há mais comparação. Você se move conforme a vida se move. E nesse estado, tudo acontece naturalmente. O sucesso não é buscado, ele é consequência. O respeito não é exigido, ele é sentido. A vitória não é planejada, ela se manifesta. Porque quando o sábio flui, o universo flui com ele. A ação se torna a extensão do ser, não ferramenta do ego. Eu aprendi isso lutando. Nas artes marciais, o oponente é o espelho da tua mente. Quando você luta com raiva, o corpo endurece. Quando luta com medo, o corpo hesita. Quando luta com o desejo de vencer, o corpo se desequilibra.
Mas quando o corpo e a mente estão em harmonia, a luta desaparece. Não há mais eu e o outro, há apenas movimento. E o movimento puro é vitória sem esforço. Você chama isso de técnica, eu chamo de consciência, porque não importa o golpe, importa a mente por trás dele. Um golpe dado com ego é fraco, mesmo que pareça forte. Um golpe dado com consciência é invencível, mesmo que pareça suave. Porque a força verdadeira não vem da vontade de vencer, mas da ausência de resistência. Você luta demais. Luta para ser aceito, luta para ser reconhecido, luta para provar que tem valor. Mas o valor que precisa ser provado não é verdadeiro. Apenas o que não é autêntico precisa de confirmação. O que é real simplesmente é. E é isso que o ego não entende. Ele quer ser algo enquanto o sábio quer ser nada. E nesse nada, o sábio encontra o tudo. Você pode sentir isso agora, essa tensão dentro de você. O impulso de querer entender, de querer concluir, de querer estar certo. Isso também é o ego. Ele quer resolver tudo, dominar tudo, possuir até a verdade. Mas a verdade não pode ser possuída. Ela só pode ser vivida. E viver a verdade é parar de lutar. Não porque você desistiu, mas porque finalmente entendeu. O ego quer vencer. O sábio apenas flui. Essa é a diferença entre viver em guerra e viver em paz. Entre resistir e compreender. Entre buscar e ser. E até que você veja isso dentro de si, continuará sendo arrastado pelas ondas da tua própria mente, lutando contra o mar quando o mar sempre foi você. Você quer saber por que o ego nunca se satisfaz? Porque ele vive do vazio e tenta preenchê-lo com conquistas. Mas o vazio não é inimigo. O vazio é o espaço da liberdade. O ego teme o vazio porque o vazio é o fim dele. No silêncio do vazio, o ego não tem com quem competir. Não há vitória, não há derrota, não há aplauso, e é aí que o sábio vive, no espaço onde nada precisa acontecer para que tudo esteja completo. O ego, porém, é inquieto. Ele precisa de movimento para se sentir vivo. Precisa de ruído, de metas, de objetivos, e não há nada de errado em agir, desde que a ação não venha do medo. Mas a tua ação, quase sempre, vem da necessidade de provar algo. Você trabalha para ser alguém. Você fala para ser ouvido. Você luta para ser reconhecido. E por trás de cada gesto há uma sombra, o medo de desaparecer. A sociedade alimenta isso. Desde criança te disseram que precisa vencer para ser alguém. Mas alguém é exatamente o que você não precisa ser. Porque enquanto quiser ser alguém, deixará de ser você. O alguém é uma invenção do ego. Uma máscara criada para ser aceita num teatro que nunca te pertenceu. Você não nasceu para representar um papel, nasceu para ser livre. O ego quer controle, ele quer dominar o futuro, corrigir o passado e possuir o presente. Mas o presente não pode ser possuído, só vivido. E é por isso que o sábio apenas flui. Ele entendeu que a vida não é algo a ser controlado, mas algo a ser compreendido. O rio não pergunta para onde vai, ele apenas vai. E no caminho, tudo o que toca é transformado. Mas ele nunca deixa de ser rio. Você também é assim, mas se esqueceu. Se esqueceu porque aprendeu a querer vencer o próprio fluxo. Quando você tenta controlar a vida, é como nadar contra a corrente. O corpo se cansa, a mente se desespera, e você chama isso de esforço. Mas o sábio não nada, ele se deixa levar. E ainda assim, chega mais longe do que todos os que lutam, porque a corrente da vida não erra o caminho. Quem erra é o nadador que insiste em mandar no rio. Você diz que quer ser livre, mas age como escravo. Escravo do tempo, das expectativas, dos resultados. Você não vive, você calcula. Cada passo é medido. Cada escolha é um plano de guerra. E no fim, o que você ganha com isso? Ansiedade, exaustão e um orgulho frágil que desaba ao primeiro golpe da vida. O ego te promete glória, mas entrega cansaço. E mesmo assim, você continua acreditando nele, porque o ego é convincente. Ele fala com a tua voz. Ele te convence de que fluir é desistir. Mas fluir não é desistir. Fluir é confiar. Quando você confia, o medo desaparece, porque o medo é a dúvida sobre a própria natureza. A água não duvida da sua capacidade de chegar ao mar. Ela simplesmente segue. Mas você duvida. Duvida de si. Duvida da vida. Duvida do caminho.
E é essa dúvida que te prende na ilusão da luta. Você quer garantir o resultado porque não acredita que o fluxo te levará onde precisa ir. Mas o sábio sabe, o destino não é um lugar, é um estado de consciência. Quando você flui, tudo o que é teu te encontra. O que é forçado se perde. O ego quer vencer. Mas o que é a vitória senão o medo de perder disfarçado? Você vence hoje e teme cair amanhã. Você conquista algo e logo teme que alguém te tire. Toda vitória do ego vem com a semente da ansiedade, mas a fluidez do sábio é paz, porque ele não possui nada e por isso nada pode perder. Você teme perder porque acha que algo é seu, mas nada é seu. Nem o corpo, nem o nome, nem a história. Tudo te foi emprestado pela vida e um dia a vida vai pedir de volta. O sábio sabe disso e por isso não se apega. Ele não luta para manter o que está mudando. Ele muda junto. O ego resiste ao que é, o sábio se harmoniza. E essa harmonia é o segredo da força verdadeira. O bambu é flexível e, por isso, sobrevive à tempestade. O carvalho é rígido e, por isso, se quebra. Você quer ser o carvalho, firme, imponente, admirado. Mas eu te digo, seja o bambu. Curva-se quando o vento sopra e quando ele passa, você continua de pé. A força não está na rigidez. A força está na fluidez. E eu sei. Tudo em você foi treinado para resistir, para lutar, argumentar, se defender. Mas a fluir não é um conceito, é uma experiência. E essa experiência começa quando você para de lutar contra o que é. Mas o ego odeia o que é. Ele vive preso ao que deveria ser. Eu deveria estar mais à frente. As coisas deveriam ser diferentes. As pessoas deveriam me entender. Essas frases são a música de fundo do ego. E enquanto essa música toca, você nunca escuta o som da vida real. A vida não acontece no deveria. Ela acontece no é. E tudo o que é o que você precisa para se tornar consciente. Mas o ego rejeita. Ele quer escolher o cenário da própria evolução. Quer aprender apenas através do prazer, do conforto, do sucesso. Mas o sábio entende que até a dor é um mestre. O sábio aceita o caos sem se tornar parte dele. Ele o observa e, ao observar, transforma. A sabedoria não está em controlar o que acontece, mas em ver o que acontece sem se perder. Enquanto o ego reage, o sábio percebe. Enquanto o ego grita, o sábio respira. E a respiração é o portal da presença. Porque quando você respira conscientemente, o ego perde o poder. Ele não consegue existir no agora, só no passado e no futuro. No agora não há vencer ou perder, há apenas vida. E a vida não é competição, é expressão. Você já percebeu que quando está completamente presente, o medo desaparece? Porque o medo é sempre sobre o que ainda não aconteceu. É a projeção de uma mente que não confia. O ego vive disso, de imaginar ameaças, criar defesas, planejar fugas. Mas o sábio está aqui, agora. E o agora é invencível, porque é tudo o que existe. Muitos me perguntam, Bruce, como posso fluir na prática? E eu respondo, observando-se. Simples assim, observe como a tua mente reage. Observe o impulso de argumentar, de se defender, de ter razão. Observe o corpo se tensionar quando alguém te critica. Observe a pressa de querer resolver tudo. Essa é a dança do ego. Mas o sábio assiste sem participar. E no instante em que você assiste, sem julgar, algo dentro de você muda. O fogo da reação se apaga. A energia do conflito se dissolve. E a clareza nasce. Fluir é isso. É ver, é sentir, é agir sem o peso do eu. Não há esforço, há presença. Não há estratégia, há instinto. Mas um instinto purificado pela consciência, não contaminado pelo medo. Quando o sábio se move, ele não pensa no movimento. Ele é o movimento. E é por isso que ele não erra. Porque o erro só existe quando há separação entre quem faz e o que é feito. No estado de fluidez, o quem desaparece. O eu se dissolve. E só resta o fazer. Na luta, isso é nítido. Quando o lutador pensa demais, ele perde o tempo. Quando tenta dominar o ritmo, ele se torna previsível. Mas quando flui, o corpo e a mente se unem e a ação acontece sem esforço. É o mesmo na vida. Quando você tenta controlar tudo, trava o fluxo. Mas quando confia, tudo se encaixa com precisão.
Não porque você planejou, mas porque você permitiu. O ego chama isso de sorte. O sábio chama de sintonia. A vida não é caos, é sinfonia. Mas o ego só ouve ruído, porque está sempre tentando ser o maestro. O sábio, por outro lado, entende que a música já está sendo tocada. Ele apenas dança. E nessa dança, tudo acontece da forma certa, no tempo certo, com a energia certa. Mas há algo que o ego não tolera, a incerteza. Ele quer respostas, quer garantias. O sábio, no entanto, vive em entrega. Ele não sabe o que vem, e por isso está sempre pronto. Porque quem não espera nada pode receber tudo. O ego teme o desconhecido, o sábio o acolhe, porque o desconhecido é o campo do novo, e é no novo que a vida se renova. Fluir é confiar no invisível, é agir sem segurar, é amar sem possuir, é caminhar sem exigir destino. Mas veja como isso te assusta. Você foi condicionado a acreditar que controlar é segurança, mas o controle é prisão. O que você controla te prende, o que você solta te liberta. O ego quer segurar o rio com as mãos, e o sábio mergulha. Não porque é inconsequente, mas porque entendeu que o rio e ele são um só. Não há separação entre o que vive e o que é vivido. Essa é a verdadeira liberdade, quando o eu desaparece e resta apenas a experiência pura, sem nome, sem forma, sem dono. A fluidez é o estado natural do ser, mas o ego criou pedras no leito do rio. E agora você se pergunta por que a água não corre. Você não precisa aprender a fluir, você precisa desaprender a resistir. Fluir é a tua natureza. A resistência é o teu condicionamento, e todo condicionamento nasce do medo. O medo de perder, o medo de errar, o medo de ser esquecido. Mas o sábio não teme a perda, porque entende que nada é realmente perdido. Tudo o que se vai abre espaço para o novo. E o novo é o ar que mantém a vida respirando. O ego quer vencer, mas vencer o quê? A vida não é tua oponente, ela é tua parceira. Mas enquanto o ego quiser competir, viverá cansado. Porque a competição contra a própria existência é a guerra mais inútil que existe. O sábio não compete com o vento, ele ajusta as velas. Ele não culpa a tempestade, ele aprende a navegar. Essa é a diferença entre o homem que luta pela sobrevivência e o homem que vive em harmonia. E no final não é o esforço que te eleva, é a entrega. Quando você solta o peso de vencer, o mundo inteiro se abre, e o que antes parecia difícil se torna leve. Não porque mudou, mas porque você mudou. O peso sempre esteve dentro, nunca fora. O ego quer vencer. O sábio apenas flui. E quando você finalmente entender isso, verá que a vitória mais sublime não é alcançar o topo, é não precisar mais subir. Você chegou até aqui e talvez ainda se pergunte, mas se eu não quiser vencer, o que me move? É essa a pergunta que assusta o ego. O medo de não ter mais motivo para lutar. Mas a vida não precisa de motivo para existir. Ela simplesmente existe. E o sábio vive a partir dessa existência, não de um objetivo. Ele não se move por falta, se move por plenitude. O ego se move por medo, o sábio se move por amor. Você foi ensinado a correr atrás do que deseja, como se a vida fosse uma corrida com linha de chegada. Mas não há linha de chegada. Não há troféu, não há medalha, não há pódio. A vida não te observa com juízes. Ela te observa com espelhos. E o que reflete é o teu estado interior. O que você chama de fracasso é apenas um reflexo da tua resistência. E o que você chama de vitória é só a confirmação temporária do teu ego. Mas quando a consciência desperta, esses opostos perdem sentido. Nem vitória nem derrota, apenas aprendizado. O sábio não busca vencer porque já entendeu que tudo o que é real nunca se perde. O que pode ser perdido nunca foi teu. E o que é teu não precisa ser conquistado. Essa é a tranquilidade que o ego jamais experimentará, porque o ego vive de esforço. Mas o esforço é o grito de quem não confia. O fluir é o silêncio de quem entendeu. O ego é ruído. O sábio é música. O ego é fumaça. O sábio é o fogo. O ego tenta controlar a maré. O sábio se torna o oceano. Você quer dominar o mundo, mas ainda não dominou a si mesmo. E o domínio de si não é repressão, é compreensão. É quando você observa o medo e o reconhece como ilusão.
É quando olha para a raiva e vê nela o reflexo da dor. É quando percebe que até o orgulho, essa couraça que você defende com tanto zelo, é só o medo disfarçado de grandeza. O homem que quer vencer é prisioneiro da própria vontade. O homem que flui é livre até dentro do caos. O primeiro depende das circunstâncias. O segundo cria harmonia em qualquer lugar, porque a fluidez não está no mundo, está na mente. E quando a mente se liberta, tudo se alinha. Até a dor se torna parte do caminho. Você ainda acredita que pode planejar a vida, mas a vida não é um projeto. A vida é um fluxo constante de nascimento e morte, ganho e perda, expansão e recolhimento. Quando você luta contra esse ciclo, sofre. Quando você se entrega a ele, amadurece. A dor deixa de ser inimiga e se torna professora. A perda deixa de ser tragédia e se torna libertação. E até o fim deixa de ser fim, vira transformação. É por isso que eu digo, o sábio flui, porque ele aprendeu a confiar no ritmo invisível da existência. Ele entendeu que há uma inteligência maior do que o pensamento guiando tudo. E quando você se alinha a essa inteligência, a vida se torna arte. Cada gesto é preciso, cada pausa é necessária, cada silêncio fala. A ação nasce da quietude, e a quietude vive dentro da ação. É esse equilíbrio que o ego nunca entenderá. O ego quer o controle porque não confia na perfeição da imperfeição. Mas a vida é perfeita justamente porque é imperfeita. Ela é viva, imprevisível, incontrolável. E é isso que a torna sagrada. Tentar controlá-la é como tentar engarrafar o vento. O vento perde a força, mas abra as mãos e ele dança com você. Você ainda se sente dividido entre o que é e o que deveria ser. Mas esse deveria é a prisão do ego. O sábio aceita o que é, e nesse aceitar há poder, porque o que é aceito se transforma. O que é rejeitado persiste. Tudo o que você resiste te domina. Tudo o que você acolhe se dissolve. Essa é a alquimia da consciência. E no fim a sabedoria é simples. Não é um mistério, é uma lembrança. Lembrar que você não precisa provar nada. Lembrar que o valor não está no aplauso, mas na presença. Lembrar que o amor não é conquista, é estado. Lembrar que a vida não é uma batalha, é uma dança entre o visível e o invisível. E nessa dança, o sábio sorri, enquanto o ego ainda tenta contar os passos. Você quer viver como um rio, ou morrer tentando ser uma represa? Quer ser a água que flui ou a pedra que resiste? O rio chega ao mar não porque força, mas porque não para. A pedra fica onde está, orgulhosa, até o tempo dissolver sua rigidez. E é assim também com o homem. Aquele que se apega à forma quebra. Aquele que se entrega ao fluxo permanece. Um dia, você vai olhar para trás e rir do quanto lutou à toa. Vai perceber que as vitórias que pareciam grandes não significaram nada, e que as perdas que pareciam tragédias foram bênçãos disfarçadas, porque a vida nunca erra o alvo. Você é que ainda não aprendeu a enxergar. O ego quer vencer. O sábio apenas flui. E quando você realmente entender isso, não com a mente, mas com o ser, tudo o que era esforço se tornará leve. Tudo o que era medo se tornará confiança. Tudo o que era luta se tornará dança. Então, da próxima vez que a vida te desafiar, não levante as armas. Respire, observe, sinta o movimento do momento e, ao invés de reagir, flua com ele. Porque o verdadeiro poder não está em vencer o mundo, mas em compreender o ritmo invisível que o move. E quem compreende esse ritmo vive em paz até no meio da tempestade. Não há vitória maior do que essa, a vitória sobre a necessidade de vencer. Se este vídeo tocou algo em você, silencie por um instante. Não corra para a próxima distração. Feche os olhos, respire e pergunte a si mesmo: estou lutando ou fluindo? A resposta vai te mostrar onde o ego ainda te governa e onde o sábio, silenciosamente, já está nascendo. O ego quer vencer. O sábio apenas flui. Mas o que significa, de fato, fluir? Fluir é viver sem a interferência da mente que precisa de controle. É deixar que o movimento da vida te atravesse, sem tentar comandá-lo. É agir sem o peso do resultado. É amar sem o medo da perda. É falar sem o desejo de convencer. O sábio flui, porque aprendeu a confiar naquilo que o ego nunca compreenderá.
o ritmo invisível da existência. O ego quer garantir o amanhã, quer prever, quer proteger o que chama de seu. Mas o amanhã nunca chega. Quando chega, já é agora. E o ego continua insatisfeito, sempre buscando o próximo passo. É uma corrida sem fim. E você talvez nem perceba o quanto essa corrida te envelhece. Você envelhece não pelo tempo, mas pelo esforço. O esforço constante de tentar ser alguém, de tentar provar, de tentar chegar. Mas o sábio não envelhece, ele amadurece, porque cada momento vivido com consciência é renovação, não desgaste. Fluir não é desistir da vida, é desistir da ilusão de que você precisa controlá-la. É a entrega do guerreiro que compreendeu que lutar contra o vento é desperdiçar força. A verdadeira força está em compreender o vento, em ajustar as velas, em permitir que o próprio movimento do mundo te leve onde você precisa estar. O ego chama isso de sorte, mas não é sorte. É sincronia. Quando a tua mente está em paz, a vida se organiza em torno dessa paz. E tudo começa a fazer sentido, mas o ego não aceita a paz, porque na paz ele desaparece. E é por isso que ele cria conflitos, mesmo onde não há. Ele cria comparações, mesmo quando tudo está bem. Ele inventa inimigos, mesmo quando ninguém te ameaça. Ele precisa de movimento para sobreviver. O sábio não. O sábio não precisa de histórias, não precisa de drama, não precisa de glória. Ele vive no centro silencioso da existência. E desse centro, tudo acontece com perfeição. Fluir é viver a partir desse centro. É deixar que as coisas venham e vão sem apego. O que for verdadeiro, permanecerá. O que não for, se dissolverá. E não há sofrimento nisso. Há libertação. Porque o sofrimento nasce da tentativa de segurar o que já está indo, ou de trazer o que ainda não chegou. Mas a vida não pode ser agarrada. Ela só pode ser vivida. Você ainda pensa que precisa lutar para merecer algo. Mas a verdade é que tudo o que é teu já te pertence, mesmo antes de você buscar. E tudo o que não é, nunca será. Não importa o quanto lute. Quando você entende isso, o coração relaxa. E nesse relaxamento, você encontra um tipo de poder que não precisa ser demonstrado. É um poder silencioso, sereno, inabalável. O poder de quem não precisa vencer para ser inteiro. A sabedoria não é um prêmio. É o ponto em que o eu cansa de lutar e o ser desperta. E quando o ser desperta, a vida se torna simples. Não há mais esforço para impressionar, nem medo de perder, nem pressa para chegar. Há apenas um estado de presença que transforma tudo o que toca. Você age, fala, respira, e tudo se torna a expressão natural do fluxo. E talvez nesse exato momento o ego ainda sussurre: mas e se eu perder tudo? E o sábio responde: então você verá que tudo o que perdeu era apenas o que não era você, porque o que é verdadeiro não pode ser perdido, só revelado. Então, pare, respire. Sinta-o agora sem buscar sentido. Permita-se estar aqui, sem precisar ser mais nada além do que é. O silêncio que surgir dentro de você é o ponto onde o sábio habita. E é desse silêncio que nasce a verdadeira vitória. A vitória sobre o medo, sobre o tempo, sobre o eu. Fluir é isso. É deixar de ser o personagem e voltar a ser o todo. É perceber que a vida nunca esteve contra você. Ela apenas esperava que você parasse de resistir. E quando você para, ela te envolve, te conduz, te eleva. Não há esforço. Há harmonia. Não há busca. Há encontro. Não há ego. Há essência. E nesse instante você compreende. Não há nada a vencer, porque você e a vida sempre foram a mesma coisa dançando.